E a Lilian Soares mandou para a gente aqui: me sinto pressionada o tempo todo para estar no topo. Mesmo tendo trabalhado e construído uma vida organizada, como agora eu posso ter paz? Ou seja, a pressão social, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo em geral, está de que você precisa ser o melhor, você precisa conquistar, você precisa ter. E poucas pessoas ensinam sobre a importância de você ser antes de ter. Então a pressão social é muito grande e ela quer encontrar paz. Eu passo primeiro para o Dr. Cury, depois eu dou minha breve opinião e depois passo para o professor Pondé. Muito obrigado pela sua pergunta. O sucesso é mais difícil que ser trabalhado do que o fracasso. O risco do sucesso é a autoperpetuação do próprio sucesso. E que leva muitas pessoas... Só um minuto. Tá baixo, o pessoal do som, tá baixo o microfone do Dr. Cury, por favor. Bom, o sucesso é mais difícil ser trabalhado que o fracasso. O risco do sucesso é a necessidade ansiosa de autoperpetuação. É a necessidade da resposta para os outros. E a necessidade também de corresponder sempre às nossas expectativas, que às vezes são altas. Existe um fenômeno chamado psicoadaptação, que eu tive o privilégio de pesquisar e desenvolver, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor perante a exposição do mesmo estímulo. Se uma mãe não se psicoadaptasse à perda de um filho, ela paralisaria a sua dor no velório deste filho. Se uma pessoa também não se psicoadaptasse a uma humilhação, a um fracasso, a uma crise financeira, ela também se encarceraria dentro de si mesma. A psicoadaptação ela é muito importante, mas também ela pode ser destrutiva. Uma pessoa pode se psicoadaptar ao seu sucesso e ela não conseguir contemplar o belo, se abraçar, não conseguir se enxergar como uma pessoa realizada. Tem sempre uma nova jornada, uma nova busca, uma nova procura e, consequentemente, ela acaba imprimindo uma autopressão que é devastadora. Mas, ao mesmo tempo, a psicoadaptação gera uma ansiedade saudável que nos conduz a sempre procurar algo ou alguma coisa. Por isso que a literatura, as artes plásticas, a arquitetura está sempre em processo de evolução. Não é só pelo desejo consciente do agente, do ator ou da atriz. É porque há fenômenos inconscientes que levam o ser humano a uma insatisfação, a uma ansiedade e uma procura interminável. Só que essa procura interminável pode ser tão tensa, essa psicoadaptação pode ser tão cruel que, como você disse nessa pergunta, como encontrar paz? Não encontra paz, mesmo tendo motivos exteriores para ter alegria, mesmo que tenha motivos exteriores também, até para ter prazer, encanto, autorrealização. É muito importante que você diminua as expectativas em relação a você mesmo. Cobre-se menos, se abrace mais, namore a vida antes de namorar alguém. Porque dessa maneira você vai fazer da sua jornada de vida uma jornada mais leve, mais profunda. Caso contrário, tenha certeza, você vai se tornar seu maior carrasco. Brinque mais. A vida é um espetáculo único, mas muito breve, assombrosamente breve para ser vivida e dramaticamente longa para se errar. É um paradoxo. E erramos frequentemente conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. Lilian, eu te diria biblicamente o seguinte, que a paz, ela não é apenas um estado de espírito, mas ela é o estado que você fica quando está cumprindo a vontade divina. Então, seja no seu trabalho ou na sua vida pessoal, se você está pressionada, se sente pressionada, é porque provavelmente você está se autocobrando ou fazendo coisas que não estão dentro da tua missão, do teu propósito. Ou simplesmente se encaixando numa sociedade que está te impressionando além dos seus limites. Então, eu
eu sou uma pessoa pública, então lido muito com pressão, tenho muitos seguidores, essas coisas todas. Eu levo o lado da paz não só para a parte da psique, mas para a parte espiritual, de o que eu estou fazendo como uma missão de vida. Eu estou fazendo para agradar ao Criador. E isso me faz dormir bem. Isso me faz acordar bem. Isso me dá tranquilidade. Agora, não é fácil a gente ter paz, encontrar paz interior num mundo que está se destruindo em todos os sentidos. Então, só para ficar claro, a minha posição sobre isso é que encontrar paz no dia de hoje é ouro. Por isso que se você encontra, não a negocie mais. Não a troque por nada. Porque a paz está muito cara para você trocar por qualquer discussão na rua. Professor Pondé. Olha, eu só vejo possíveis respostas para isso no varejo, não no atacado. Com isso eu quero dizer o seguinte, acho que existem talvez rotas diferentes para histórias diferentes, para temperamentos diferentes. Esse tipo de pergunta da Lília é uma das que leva muito paulistano a morar numa praia no Nordeste. Bem típico, né, do caso. Talvez uma possibilidade, para muita gente funciona, o que o Tiago acabou de me lembrar, falando com relação à questão do sentido da Bíblia para ele, do trabalho, quando acorda de manhã e tal, é que numa estrutura social em que você passa a maior parte do tempo trabalhando, né, e só o trabalho é monetizado, uma das coisas que foram empurrando cada vez mais as mulheres no mercado de trabalho não era só a busca da emancipação, é que ser mãe não vale nada. Não vale nada em termos de monetizado, certo? Nesse sentido não vale nada. Né? E as nossas relações no mundo moderno contemporâneo, elas têm que ser monetizadas para ter valor. Então, eu diria assim, se você gosta do que você faz, do trabalho, que eu lembrei disso quando você falou, Thiago, se você gosta do que você faz, se você encontra sentido no seu trabalho, não é que você não vai ter problemas, mas seguramente você pode ter mais paz no meio de todo o rolo que a gente enfrenta no dia a dia do trabalho. Então, fala-se muito que os milênios e os Zs, é que todo mundo começa a pagar boleto e esquece de tudo, né? Antes de você ter que pagar boleto, o mundo é X. Quando você começa a pagar boleto, ele é menos X, né? Mas, seguramente, há um dado de racionalidade na ideia de que o seu trabalho deveria produzir significado, que você deveria encontrar algum tipo de propósito. O problema é que significado e propósito no trabalho, em massa, é como sonhar com Bolsa Prada em massa. É uma coisa que acontece em alguns espaços, né? Mas eu acho que isso é uma forma de você encontrar alguma paz. É quando você gosta do que você faz. Quando você pode, de repente, ganhar dinheiro e ter algum sucesso, porque você faz o que você gosta. Essa minha resposta era basicamente romântica. Tecnicamente romântica. Romantismo não é só eu te amo, meu amor, né? Ela é tecnicamente romântica porque ela está ligada à ideia que ela... como é o nome do cara que fez a Apple, que faleceu? Steve Jobs. Steve Jobs. Ele faz aquele discurso, acho que de Stanford, para os alunos, né? Follow your heart. Essa frase dele é romântica, o romantismo começa no final do 18, muito antes dele, mas essa ideia de seguir o coração significa, seguir o coração é aquilo que eu estou chamando aqui de buscar fazer o que gosta. E isso é romântico, porque os românticos entendiam que diante da nascente modernidade ao redor do dinheiro, né, as pessoas iam cada vez virar mais coisas. E uma das formas de você evitar virar coisa seria você encontrar algum tipo de autenticidade. Esse é um valor romântico típico, tá? O romantismo é um pódio com a modernização, que fique claro isso. Filosoficamente, ele é um movimento que aponta para a primeira crise da modernização com ela mesma. Putz, será que eu estou indo para o lado certo? Né? O que está sendo perdido nisso? Então, essa é uma resposta romântica, mas se você encontra sentido, ou seja, if you're following your heart, como falou Steve Jobs, nesse sentido, né? Essa frase para jovens pega muito pesado, né?
você pode mais facilmente, um pouco mais, talvez encontrar alguma paz no seu dia a dia. Uma outra opção é desistir do sucesso como obsessão absoluta, né? Desistir, né? Entender que, como dizia o Cury, quer dizer, um problema do sucesso é quando ele se transforma no imperativo categórico de que tem que ter mais sucesso o tempo inteiro, cada vez mais sucesso, né? Então, se você for capaz de parar de lidar com o sucesso como uma adição, que nem se é adicto à droga, é que é difícil, porque o mundo hoje está fincado na ideia do sucesso, né? E uma outra opção é aceite que você não vai ter mais paz. Assista uma série no Netflix.